Diretas já! Voltamos com Em Discussão, entrando nas etapas finais da ditadura militar do Brasil e a questão de como foi a luta, né, Jaldes primeiro, pela redemocratização. Foi uma bela luta. Eu diria o seguinte, Artigas falou de maneira correta que o regime militar são vários momentos, várias etapas. Então, o fim do regime militar, eu acho que tem um marco fundamental, as eleições de 1974, que surpreenderam o mundo político, a sociedade brasileira, que foi a derrota da Arena. As 18 derrotas. As 18 derrotas, exatamente. Sebastião, né? A derrota da Arena, que perdeu no Brasil inteiro, inclusive aqui na Paraíba, Humberto Lucena foi eleito. Não, foi Rui Carneiro. O Rui Carneiro, desculpa, o Humberto Lucena foi em 78. Que o Rui Carneiro foi eleito senador da República. E ali tem um momento importante, que é o seguinte, o programa de televisão. Eu diria que o MDB, em 74, ganhou a eleição pela televisão, porque o programa era direta. Eu lembro que eu era criancinha e assistia os programas de Marcos Freire Em Pernambuco. O grau de contundência da campanha de Marcos Freire em 74 contra o regime era um negócio impressionante. Então ali começou a haver um processo de decadência do regime que combinou com a crise econômica. Porque houve um milagre até 74, havia uma crise internacional importante, que foi a crise do petróleo. A economia americana começou a ter problemas e entre 74 e 82, Geisel ele tomou uma decisão, que era postergar a crise pelo endividamento externo. Só que em 82 os Estados Unidos fez, unilateralmente aumentou a taxa de juros e quebrou o regime. Eu diria que o final do regime militar, Artigas depois vai falar isso em mais detalhadamente, duas reflexões são fundamentais. 82 e 84 meio que quebra o Estado desenvolvimentista brasileiro, estruturalmente. Aquele Estado de 30, e claro que o regime militar reconfigurou o bloco no poder, mas tem elementos de continuidade, principalmente em relação a um projeto de modernização, no caso dos militares conservador, é uma modernização conservadora, e está dizendo aqui nos intervalos das grandes obras, Ponte Rio-Niterói, comunicações integrando o Brasil, integração da Amazônia, o projeto de industrialização de São Paulo, comandado por Delfim Neto, e são coisas fundamentais do regime militar, mas aquilo quebra nos anos 80. E nós vamos, eu vou encerrar aqui, passar por um período de transição, que é do fim do regime 84, até, eu acho que isso aqui é importante do ponto de vista, até 94 Plano Real. A famosa década perdida, digamos assim, que eu acho que politicamente foi ganha, mas aqui é outro debate, né? Mas economicamente ela foi uma década perdida. O Plano Real abre outro horizonte, né? Que nós não vamos tratar aqui, abre outro horizonte e aí aqui realmente nós temos o fim de um processo que foi a história brasileira do século XX. Até chegar nas diretas já, a partir do momento de onde ele parou, como é que foi? Na verdade, as diretas já foi reflexo de um processo de desgaste que começa em 74, com a crise do petróleo, ainda no governo Geisel. O regime começa a fazer água por conta da crise econômica crescente, o endividamento crescente, a perda da qualidade de vida da maior parte da população, o adensamento populacional das grandes metrópoles, com a industrialização acelerada, especialmente no Sudeste, e o condicionamento em função dessa industrialização de uma grande imigração do Nordeste de trabalhadores para o Sudeste, e tudo isso vai agravando questões sociais que se tornam impossível a continuidade regular de um regime desenvolvimentista que vinha desde os anos 30. Quando nós falamos em desenvolvimentismo, falamos de uma forte intervenção do Estado na esfera econômica, uma tendência à industrialização e diversificação econômica, algum grau de distribuição regional da riqueza, muitos investimentos estatais em infraestrutura, em transporte, em telecomunicações, portos, aeroportos, enfim, toda uma grande infraestrutura sem a qual não poderia se desenvolver plenamente o capitalismo moderno, diversificado e industrial. Então, nesse aspecto, desde os anos 30 até os anos 80, nós tivemos uma certa manutenção de projetos ou de ciclos desenvolvimentistas, cada qual deles com uma particularidade, alguns mais progressistas, outros mais conservadores. Agora, desde os anos 30, nós temos essa perspectiva com forte peso nacionalista. Agora, depois da crise econômica aprofundada a partir de 74 e da crise política que advém das eleições de 74, depois da primeira derrota em 74,
a Arena articula uma tentativa de barrar a perda do peso político através do pacote de abril de 77 e logo depois da Lei Falcão. A Lei Falcão que limitava o uso da televisão como artifício de campanha. Então, as eleições de 78, esperava-se que a Arena retomasse a força que vinha tendo desde o início do golpe. E não foi isso que aconteceu, ao contrário. A crise se aprofundou no campo governista, o MDB ganhou muitas posições e atingiria o ápice do seu fortalecimento em 1982, quando ganha praticamente todos os governos estaduais do país. Nesse momento já havia um movimento social crescente, derivado tanto da rearticulação da sociedade civil em associações, sindicatos, o surgimento do novo sindicalismo no ABC, novas lideranças políticas disputando a arena política e institucional. Em 78 nós tivemos a reabertura para o sistema pluripartidário novamente, e isso abre um caminho muito grande para que novas agremiações políticas surjam agora já num ambiente tendente à democratização. Então tudo isso favoreceu o surgimento, por exemplo, do PT, por exemplo, do PDT, por exemplo, do PCdoB e de outras legendas importantes nesse processo de redemocratização. Mas, sem dúvida nenhuma, todo esse conjunto de fatores, a articulação dos movimentos sociais, a articulação de novos partidos políticos, a perda significativa parlamentar e administrativa dos militares e da Arena, tudo isso vai redundar numa certa unanimidade da incapacidade de os militares continuarem no poder. E essa unanimidade vai ganhar corpo em setores que muitos deles apoiaram o golpe em 64, mas que viam a incapacidade naquele momento de continuidade de um regime autoritário em face de uma disseminação da democracia, não só no Ocidente, mas principalmente na América Latina, que também tinha passado por vários processos de ditaduras militares. Isso vai redundar na união de grandes lideranças que hoje ainda estão aí como as maiores lideranças políticas do país. Eu refiro a Fernando Henrique Cardoso, a Lula, enfim, a José Sarney, há um conjunto. José Sarney estava do lado dos golpistas, né? Ele vinha da Arena, mas vai compor um grupo numa coalizão que vai se denominar de Frente Liberal, que vai permitir um racha nas forças do governo, e parte das forças do governo vai vir a formar o PFL, o Partido da Frente Liberal, que em associação com o novo partido que emergiu do MDB, o PMDB, vai compor um grupo capaz de eleitoralmente disputar o poder com os militares. Tivemos as enormes manifestações em prol das eleições diretas. Toda a sociedade brasileira, de uma forma unívoca, estava defendendo o projeto da redemocratização naquele momento. Mas, infelizmente, há uma derrota congressual à medida Dante de Oliveira, né, o projeto de lei de Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas para a presidência da República, não passou no Congresso e, finalmente, tivemos eleições congressuais que acabaram levando à eleição de Tancredo Neves, uma eleição congressual, não direta, mas levou à eleição de Tancredo Neves, tendo como vice-presidente, fruto dessa aliança entre uma facção egressa da ditadura e uma facção egressa do PMDB, o José Sarney. E aí todo o processo que vai levar à morte, entre a eleição e a posse, nós tivemos a morte de Tancredo Neves e a ascensão de José Sarney como presidente da República, que ficaria no poder por mais 5 anos. E nesse período que nós vamos ter a consolidação dos movimentos sociais, populares, a ponto de convocar-se uma Assembleia Nacional Constituinte em 1986, que derivou finalmente na promulgação da nossa Carta Constitucional Cidadã de 1988, e aí sim podemos dizer que estava recomposta a base da nossa democracia. Nonato, você acompanhou as manifestações da época das diretas já, principalmente aqui no Brasil e na Paraíba. Como é que era o engajamento das pessoas? O que é que você viu naquela época aqui na Paraíba? Olha, havia um certo entusiasmo cívico, um vigor de querer participar do processo político. Porque um dos grandes males do golpe de 64 foi desertificar o cenário nacional. De que forma? Nós perdemos os melhores cérebros desse país. Inclusive, professores da UNB,
do melhor nível, do melhor gabarito. E aqui eu citaria apenas aleatoriamente Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, como expressões da intelectual. Perdemos Celso Furtado, foi levado para o exterior, teve que se exilar no exterior. Quer dizer, então o país pagou um preço muito alto, né? Pagou um preço muito alto que redundou na recomposição de quadros, na aposta de novos valores, que levaram, evidentemente, um tempo para tentar reconstruir o país. É uma tarefa muito árdua, é uma tarefa muito difícil, mas eu acho que, de qualquer forma, o país amadureceu muito. Houve um conhecimento maior da realidade, e nesse ponto eu me atenho a uma frase que eu acho antológica do jornalista Luiz Cláudio Cunha, que integrou, inclusive, o núcleo inicial da Comissão Nacional da Verdade. Ele é gaúcho. E Luiz Cláudio dizia o seguinte: é preciso contar, é preciso dizer. Porque se não for contado o que aconteceu de 64 para cá, essas novas gerações, elas poderão se animar a apoiar qualquer aceno de golpe militar. E convenhamos, golpe militar não é saída para o Brasil. Aliás, golpe nem militar, nem golpe civil. Nem golpe civil. Eu acho que o país amadureceu, só para concluir, amadureceu de um modo geral, ainda que aos trancos e barrancos está sendo amadurecido, pagou um alto preço, evidentemente, mas passou por uma experiência em que eu acho que se saiu melhor do que em outros países do chamado Cone Sul, porque na época havia quase que uma configuração unívoca entre esses países do Cone Sul, em favor dos chamados regimes totalitários, evidentemente que treinados pelos Estados Unidos, que tentavam assambarcar o mundo. Então nós tivemos aí esse corte epistemológico, e é um processo lento e gradual, para usar uma expressão do Geisel em relação à abertura política. Ele não falava nem abertura, ele falava em descompressão lenta e gradual, né? Que terminou vindo, depois do Figueiredo de moralizou tudo, quando disse: eu prendo e arrebento quem for contra a democracia. O Figueiredo era meio desse tipo, dizia que preferia cheiro de cavalo a cheiro de povo e tal. Bom, o regime começou caricato e terminou caricato. Figueiredo foi a caricatura do ocaso do regime militar. Então, para mim, isso é página virada. É página virada. É documento de história, como esse documento aqui, elaborado pela Arquidiocese de São Paulo e por várias entidades da sociedade civil, e com prefácio de Dom Paulo Evaristo Arce, titulado Brasil Nunca Mais. Não é que não seja o Brasil, que a gente não vá apostar no Brasil. É que aquela situação não se reproduza. Que faça valer o conceito marxista de que a história não se repete, senão como uma farsa. A gente tem até um monumento em Recife, que de vez em quando eu vou a Recife, eu vejo aquele movimento de tortura nunca mais, né? Aquele monumento está ali para lembrar que esse tipo de coisa não deve nunca mais acontecer na nossa história. É isso que eu gostaria que ficasse como reflexão, como ponto de reflexão para as novas gerações, que não tomaram conhecimento, não souberam o que se passava, nem o que os seus pais passaram, seus antepassados, não souberam o terror, porque o Brasil viveu um estado de terror. Eu tenho narrações em livros lá em casa, depoimentos, o que foi feito com Gregório Bezerra arrastado nas ruas de Recife. Aquilo foi uma barbaridade, uma estultice, né? Ali mostrou até que ponto chegou a face do regime autoritário. E o Brasil não quer mais esse regime autoritário. A gente aproveita agora esse momento para agradecer ao José Artigas, a Jaldes e a Nonato pela participação. E eu vou deixar vocês com as considerações finais, também deixando 2 pontos aqui, que os jovens precisam saber do que aconteceu naquela época, sim, e vocês acham que as pessoas têm conhecimento suficiente do que foi a ditadura? A questão dos nomes, essa herança dos nomes de bairros, escolas da Paraíba, com nomes de presidentes e líderes do período da ditadura, vocês acham que precisa ser mudado isso?
As considerações finais são todas de vocês, começando... Olha, foi muito bom estar aqui com Artigas, com o Nonato e com você discutindo o 64. Você falou dos jovens, eu digo o seguinte, os jovens e a sociedade. A sociedade vista globalmente, não simplesmente o jovem. Para não ter recaídas, né? Sabe por quê? Porque às vezes eu imagino que não dá para Não, pensar claro. que uma pessoa que viveu aquilo, Não, claro. queira viver aquilo de novo. E tem Às gente, vezes né? a gente quer, Tem não gente, pode, a gente quer, tem gente que quer. é Porque, inacreditável. bem, a nossa lei de anistia, ela não aprofundou certas questões que nem a Constituição da Verdade Não, e aprofundou. ela foi feita para beneficiar torturado e torturado. Exatamente. O Donato falou de maneira muito precisa a questão. Nós não fizemos, digamos assim, uma catarse histórica como fez o Uruguai, como fez a Argentina, Exatamente. como fez o Chile. Então esses impasses, eles estão lá no subterrâneo da sociedade, eles retornam. Zé, só um minutinho. E nem colocamos generais na cadeia, como a Argentina fez, com Exatamente. Videla, com... Né? Eu postei um dia desse no Facebook, quando da condução coercitiva pelo juiz Moro do ex-presidente Lula, que Geisel e Figueiredo, ninguém falou isso, mas eu lembrei na hora, Geisel e Figueiredo foram vivendo durante longo tempo depois do retorno da democracia e nunca foram atingidos em nenhum momento. Nem molestados. O Figueiredo pediram para esquecê-lo. Para esquecer, e Geisel vivia ali no apartamento dele em Ipanema, É. no ostracismo, mas de maneira civilizada, não se tocou um fio de cabelo. E o assassino remunerado. Não só, eu estou falando do Geisel, mas aliás, Geisel justificou a tortura na sua autobiografia. Né? Justificou a tortura. Então, aqui também, claro que não foi um torturador, ele é da área da Sorbonne, como a Artigas disse, mas essas pessoas não foram tocadas. E hoje você vê um ex-presidente da República, digamos assim, a partir de uma medida do ponto de vista do processo legal extremamente polêmica, a gente não vai entrar nisso, mas porque essas coisas não ficaram claras no Brasil. No Brasil, essas conciliações de elites, elas têm esses problemas. E a outra é sobre o golpe. Né? Hoje está se falando de golpe o tempo inteiro. Se falava muito de golpe entre 45 e 64. Vários golpes brancos, vários pré-golpes. Aliás, a coleção de golpes da história brasileira é um relicário fantástico. Por exemplo, Artigas falou aqui de Jânio Quadros. Artigas não nada. O que Jânio Quadros tem na cabeça é o esquema de Charles de Gaulle. O que De Gaulle fez? Ele voltar fortalecido. O que é que De Gaulle fez? Quer dizer, De Gaulle, a Quarta República inventou o neochacismo, que era um regime parlamentarista. Ele não se dava bem com o parlamentarismo, De Gaulle. Então, como houve a crise militar da Argélia, voltaram para chamar o general, porque o general disse, eu volto. Agora acabando com o parlamentarismo. E fortalecendo o poder pessoal do presidente da República. É o que o Jânio, a gente sabe, o Jânio tem isso na cabeça. Está entendendo? Então, quando a gente fala golpe, não é simplesmente a forma militar de 64. Há os golpes brancos, há os golpes parlamentares. E o período, eu vou encerrar com isso para a mensagem, o período 50 a 64 é rico nisso. Eu até digo, para entender a história brasileira tem que entender 3 figuras: o humor e o realismo mágico. Porque, veja bem, aí só para encerrar, é realismo mágico o que aconteceu com o JK. Antes de tomar posse, disse, olha, esse homem não vai tomar posse. Se tomar posse, não... A frase de Lacerda, exatamente. É a frase da Lacerda, é uma frase golpista. É uma frase golpista. Então, é o que se fez hoje. Tem um pretexto... Não será eleito, se for eleito, não tomará posse. E se tomar posse, não governará. Não governará. Então, veja bem, se arruma... Primeiro se construi, depois se arruma um pretexto. Pode ser pedaladas, pode ser créditos e tudo mais. Sobre Juscelino, há 2 coisas folclóricas. Há 2 pedidos de impeachment do Juscelino, por quais motivos, hoje a gente dá risada, mas naquela época se levava isso a sério. O primeiro é o seguinte, vontade popular. Juscelino foi eleito com 37% dos votos, porque ele tinha o segundo turno naquela época. Era questão da maioria absoluta. Sim, mas como é que... Mas é isso, aí tem um impasse... Era um caso mesmo. Aí tem um impasse divertidíssimo. Se você não tem segundo turno, não vai ter maioria absoluta. Como é que você vai pinchar o sujeito que tem maioria absoluta? O segundo caso é mais folclórico ainda. É uma representação do jurista Afonso Arias de Melo Franco, que é um sujeito respeitado do meio jurídico, que é da UDENES, é o seguinte, olha, o Partido Comunista apoiou Juscelino. Como o Partido Comunista é ilegal, a eleição de Juscelino está contaminada. Isso é uma pedalada, viu? Isso é uma pedalada semântica. É uma pedalada semântica.
Então esse negócio está voltando no Brasil e por isso que é importante a gente conhecer o passado. Eu fico por aqui, eu acho que o debate foi muito bom aqui entre nós e agradecendo o espaço da TV Assembleia. Artigas. Não, eu acho que ótimo essa apresentação. Eu acho muito importante que todos nós relembremos sempre os acontecimentos, não só do golpe de 1964, mas de todas as consequências que advieram desse período obscuro da nossa história. Nesse momento que fazemos 52 anos passados dessa quartelada, que acabou deixando o país sob um regime profundamente autoritário por 21 anos, se contarmos apenas o regime dos militares, e por 26 anos se incluirmos o período em que não tivemos a oportunidade de escolher os nossos governantes de forma livre, hoje nós não podemos mais deixar de lembrar desses atos para que não voltemos a reviver momentos de sombras em que o Estado Democrático de Direito é colocado em risco, direitos e liberdades individuais e coletivos passam a ser negados, vilipendiados, e a Constituição Nacional, a representação material da soberania popular, é absolutamente anulada em prol de interesses, geralmente, das classes dominantes. O que nós tivemos em 64 foi uma associação de grupos dominantes do grande empresariado, que hoje também estão defendendo a deposição de uma presidente eleita, junto com as grandes empresas de comunicação, que neste momento também estão aliadas na iniciativa golpista de tirar a presidente da República do poder, e também de interesses internacionais, de grupos organizados do grande capital internacional que têm interesses em se apropriar das riquezas nacionais, e toda essa associação que nós vimos em 64, o grande empresariado nacional, as forças oposicionistas radicalizadas no Congresso Nacional, o grande empresariado internacional e a grande mídia, estão hoje recolocando em jogo temas que já eram para ter sido deixados para a história. Por isso nós estamos cotidianamente discutindo golpe, discutindo deposição de presidente eleito. É muito importante que nós olhemos para o nosso passado, que não é muito distante, para verificarmos que a democracia se constrói todos os dias e o dia todo. E por isso nós não podemos mais aceitar retrocessos no que diz respeito à constituição da nossa vida democrática e cidadã, amparada em todo esse processo longo, duro, complexo, que redundou na nossa Carta Constitucional de 1988, que nas últimas 3 décadas serviu de referência para nós desenvolvermos um sistema democrático estável, de relativa participação social, pública e com grande liberdade de expressão e respeito às leis estatuídas. Neste momento, nós colocamos de novo em voga uma crise política que envolve o questionamento dos instrumentos democráticos, do Estado de Direito, do nosso regime constitucional e da nossa democracia. Temos que olhar para o golpe de 64 para que ele não volte a se efetivar em momento algum da nossa história, presente ou futura. Obrigado, Rafael, ao Jaldes, ao Nonato e a todos os telespectadores da TV Assembleia. Sempre muito bom poder participar, principalmente discutindo um tema tão importante e também tão atual. Nonato, obrigado também. Certo, eu só queria lembrar uma coisa. Você fez uma pergunta que ninguém tocou no assunto, a questão da retirada de nomes de ditadores nas ruas e avenidas. Isso tem havido no país e, para mim, eu particularmente sou a favor. Eu acho que deve ser retirado. Aqui mesmo nós temos uma rua, pouca gente sabe, com o nome do general Aurélio Lira Tavares. Foi paraibano, integrou a junta militar, que assumiu com a trombose de Costa e Silva, e era ministro do Exército. O Aurélio cometia poemas, sonetos com o pseudônimo de Adelita. Então, pouca gente sabe. Ele não entrou na academia, mas havia esse pendor literário dele. Pois bem, então participou de uma junta que depois o Ulisses Guimarães chamou de Os Três Patetas. E aqui tem uma rua com o nome dele. Eu não sei qual foi o benefício que esse cidadão fez à Paraíba, nem ao Brasil. Creio que nenhum. Então, está lá.
Agora, isso é uma coisa relativa. Eu me lembro quando eu era correspondente do Jornal Estado de São Paulo, Buriti, governador, um ex-pracinha fez um movimento aqui denunciando que havia sinais do nazismo no Palácio da Redenção. E eu procurei fazer uma matéria, o jornal me acionou, eu fui ouvir o ex-pracinha, e ele dizendo que o governador Buriti era fascista e tal. E eu fui ouvir, na época, o governador Buriti, ele me deu uma declaração de 5 linhas dizendo o seguinte: não creio que, não sou fascista e nem sou comunista, repudio os dois sistemas, considero-me um democrata, e não creio que, em os retirando esses arabescos, na época, eu descobri depois, eram arabescos, vá mudar o curso da história. Pelo contrário, eu acho que é fundamental que fiquem até expostos aí, não foi o que eu os coloquei, para que sirva de lição para o conhecimento das novas gerações. Chegou depois Antônio Maris, uma figura ética, constituído nota 10, e mandou arrancar os arabescos lá no Palácio da Redenção. Bom, seja como for, eu acho que as lições históricas devem ficar e a gente deve cada vez mais maturar e solidificar o que eu acho fundamental, que são as convicções democráticas, porque golpe para mim nunca mais. Obrigado mais uma vez a todos vocês. Esse foi o nosso Em Discussão especial dos 52 anos do golpe militar do Brasil. Nós dedicamos esta edição à memória do jornalista Vladimir Herzog, do deputado Rubens Paiva, da psicóloga Yara Yavelberg e de tantos outros brasileiros que lutaram pela liberdade que a gente tem hoje. Não esqueça, pegue todos os argumentos que você ouviu aqui, pesquise mais e se informe sempre. Só assim você vai poder ter uma boa opinião formada sobre esse assunto. Até a próxima! Conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte, ó pátria amada, idolatrada.